Graça e paz, meus queridos. Hoje eu venho trazer uma palavra que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. É a história de Naamã. Ele era um general do exército da Síria, um homem de muito respeito, Pois por ele o Senhor deu o livramento aos sírios. E então ele era considerado um herói muito valoroso. Mas ele possuía uma doença. Ele possuía a lepra, ele era leproso. E naquela época a lepra era incurável. E quem era infectado estava condenado à morte. E através do profeta Eliseu, Naamã, ele recebeu a cura. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado. Então, meus irmãos, eu falei aqui, eu simplifiquei bastante, mas o interessante seria ir lá em 2 Reis 5 e ler todo o capítulo. Então, o que eu gostaria de trazer nessa palavra, qual a mensagem? Notem que naquela época existiam muitos leprosos e quem tinha essa doença, infelizmente, era condenado à morte. Mas as pessoas, elas não pediam a cura, elas não acreditavam que Jesus curava. E então, Naamã, ele foi atrás do profeta Eliseu, ele foi atrás da sua cura. Então é isso que acontece, Nós, às vezes, nós não pedimos, e quando pedimos, nós não sabemos pedir. E nós não devemos desanimar quando nós pedimos e não recebemos. Nós devemos persistir. Então agora eu quero confrontar essa passagem com outra passagem que está lá em Lucas 18. É a parábola do juiz iníquo. Então, gente, nessa parábola tem uma viúva que ficava insistindo para esse juiz resolver a causa dela. E esse juiz não atendia a necessidade das pessoas, não acreditava em Deus. Ele não tinha sentimento. Mas de tanto essa mulher insistir, ele resolveu atender a causa dela. Então, é isso que eu quero dizer a vocês, que se persistir, mesmo aquele juiz sendo mau, imagina o Senhor, Ela pediu, insistiu e o juiz considerou ela. Imagine o nosso Pai que nos ama. Então eu vou só ler um versículo aqui de Lucas 18 para vocês entenderem. Olha só, lá no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só, gente, que lindo. Então, Deus, que é Pai, que nos ama, Ele fará justiça aos seus escolhidos e aos que clamam dia e noite, embora seja talvez demorado. Então, vamos clamar dia e noite, nós vamos pedir, nós não desanimamos porque está demorando, porque Deus ouve e Deus, Ele quer que nós pedimos. Ele espera que nós clamamos por Ele, porque se a gente não pedir, a gente não tem. Então, Naamã foi curado porque ele acreditou, porque ele foi atrás de Jesus, ele teve fé. Não foi a água do Rio Jordão, mas sim a fé que curou. Porque, como eu disse, naquela época existiam muitos leprosos, mas nenhum correu atrás da cura, que é Jesus. Amém?